Sabia que dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, indicam que 8 em cada 10 pessoas no mundo sofrem com hérnia de disco? Esse problema pode ser causado por questões hereditárias ou hábitos não saudáveis, como falta de atividade física ou até mesmo tabagismo. Além disso, a hérnia de disco não é algo exclusivo da velhice, não. Eu estou aqui para provar, eu tenho, viu? Pois é. Jovens estão cada vez mais sendo acometidos e diante de um problema que afeta 80% da população do planeta, a gente vai agora tentar entender um pouco dos sintomas, tratamento e, claro, a prevenção. Hoje a gente conta aqui no estúdio com a participação do ortopedista Everlan Meira, que também é preceptor da Unifacisa no HELP. Antes de qualquer coisa, antes do boa noite, doutor Everlan. Boa noite. Dizer que eu estava falando que 80%, né, Pois é. pessoal? Aqui está 100%, 100%, minha gente, porque aqui estão verdade. portadores do problema aqui, em Às vezes a potencial. gente se afasta, né, Anchieta? Aí o pessoal não sabe. É uma crise de hérnia de disco, é em Anchieta, é em pole. Quando foi para essa entrevista hoje, isso aqui, se tivesse, olha, a gente vai ter pouco Consultório tempo. é pra gente. Poderia ser meia hora aqui para a gente debater, porque aqui um outro especialista nosso. Doutor Everlan, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. Para a gente começar essa série de perguntas, a hernia de disco hereditária pode ser evitada? Antes de mais nada, muito boa noite, Poli, boa noite, Anchieta. A hernia de disco hereditária, ela pode sim ser evitada a partir do momento que esse paciente ele começa a ter hábitos saudáveis e ter todo um trabalho de condicionamento da sua musculatura paravertebral, da musculatura da coluna. A hernia de disco ela é muito mais comum na coluna lombar, na parte final da nossa coluna. E a partir do momento que eu tenho um paciente que pratica atividade física desde muito cedo, toda a parte de mobilidade dessa coluna, ativação muscular, e, obviamente, isso sendo de maneira contínua e regrada, com toda certeza a gente consegue diminuir consideravelmente a chance desse paciente vir a desenvolver hérnia. O tipo mais comum é na lombar. Quais são os outros tipos? Hernia de disco, basicamente, ela se dá em coluna móvel, né, em coluna de grande mobilidade. Em primeiro lugar, coluna lombar, depois coluna cervical. O meio das costas, a coluna torácica, ela é bem menos comum da gente encontrar protusão ou hérnia. Agora, a gente falou aqui nessa questão da hernia de disco hereditária, mas quais são as causas mesmo? Porque me parece que essa seria a principal causa, não, né? Na verdade, além do fator genético hereditário, a gente tem que os hábitos do paciente, ele é o que mais influi, na verdade, para o desenvolvimento da hérnia, da protusão. A má postura, a falta da atividade física, o paciente que acaba fazendo muito esforço, muita flexão do tronco, muito peso ao longo da vida, como, por exemplo, pacientes agricultores, né, que lidam com muito esforço nessa coluna, esses pacientes eles tendem a ser mais susceptíveis ao desenvolvimento de hérnia. E eu queria que o senhor fosse bem claro e específico a respeito dos benefícios da atividade física para quem tem hérnia de disco. Porque muitas vezes nos diagnósticos, você fica lá, não pode fazer nenhuma atividade física. Isso já aconteceu comigo. E é exatamente o contrário, não é isso? E pode fazer qualquer tipo de atividade física também? Primeira coisa é colocar que paciente que tem hérnia de disco não poder fazer atividade física, isso é um grande mito, né? Isso, na verdade, é um grande desserviço. A principal forma de prevenção de episódios de hérnia é fortalecimento, é atividade física, é mexer o corpo. E a gente coloca muito que o paciente ele fique muito à vontade para fazer aquela atividade que ele se sinta mais confortável, confiante e que possa, obviamente, promover esse fortalecimento. Seja numa academia, seja fazendo um pilates, um RPG, um exercício funcional. Todos esses mecanismos eles vão proteger essa musculatura, fazer com que esse paciente ele tenha essa coluna mais alongada, mais móvel, para, obviamente, quando esse esforço demasiado vier, quando a sua atividade diária, né, do dia a dia de trabalho acontecer, ele esteja com essa musculatura protegida e pronta para evitar novos episódios. Nos dias atuais, doutor, ainda se opera hernia de disco, faz cirurgia, porque antes era muito comum, né? Parece que hoje já nem tanto, né? Exatamente. Antes a gente tinha outro mito que era o paciente que tem hérnia vai precisar de cirurgia e o paciente que for operar, ele tem uma grande chance de ficar paraplégico. Isso era escutava muito isso. Na verdade, 90% dos pacientes com diagnóstico de hérnia de disco, mais ou menos, são os pacientes que vão evoluir para tratamento conservador. A minoria, 5 a 10%, é que em algum momento vai precisar de cirurgia. E hoje, com toda a tecnologia da medicina, nós fazemos as cirurgias endoscópicas, minimamente invasivas, cirurgias muito diferentes, né, e muito mais seguras do que as feitas no passado. Mas, de maneira geral, o tratamento, na grande maioria das vezes, é conservador, à base de medicamentos, de fisioterapia e de todo o controle de reposicionamento e fortalecimento muscular. As protusões, elas acontecem por causa das hérnias de disco? Na verdade, o contrário. A protusão ele é o estágio anterior à hérnia. É quando eu vou ter o disco vertebral, que é o amortecedor que nós temos entre uma vértebra e outra, entre um osso e outro da coluna. Ele começa a desgastar, a afinar, a degenerar. Ele faz inicialmente a protusão e, obviamente, quando essa pressão é muito aumentada nesse disco, o conteúdo interno desse disco ele rompe.
É isso que é a hérnia. E a partir do momento que ele rompe, ele vai tocar no canal vertebral, né, na parte neurológica do paciente, e aí onde o paciente, além de sentir a dor localizada puramente na lombar, ele vai começar a apresentar dor para a perna, fadiga, sensação de cansaço, peso, formigamento, cãibra, pinicada, enfim, vários outros sintomas que aí sim a gente vai fechar o diagnóstico para a hérnia de disco. Nossa, eu já senti todos esses aí que ele falou. Não é triste? Sair da crise só com medicamento. É. Inicialmente, quadro álgico agudo, paciente que está em crise, analgesia, utilização de medicamentos, e aí a gente vai escalonando, dependendo de cada caso, né, caso a caso. Além do medicamento, a gente pode sim ser necessário também a intervenção através da fisioterapia motora, e na grande maioria das vezes é o que a gente vai conseguir resolver na fase aguda. Nesse período, a gente orienta para que o paciente que esteja em crise, ele segure um pouco o esforço, o exercício de fato, mas uma vez reabilitado, uma vez sentindo-se confiante e sem dor, esse paciente está completamente pronto para o retorno à atividade. Fora as atividades físicas, quais são os outros hábitos saudáveis que a gente pode adotar, assim, em termos de postura, trabalho também, né? Isso. A postura ela deve ser muito bem estimulada desde o início, né? Desde a fase da adolescência. Então, ter o cuidado na divisão do peso na mochila nas crianças e nos adolescentes. Os pacientes que ficam muito tempo digitando, sentados, sempre ter o hábito de se levantar, andar um pouco, sentar-se, ter todo o cuidado de apoio das costas na cadeira. Obviamente, isso eu vou deixar minha coluna mais ereta, minha musculatura mais confortável para desenvolver menos sintomas. Agora eu vou fazer uma pergunta, pedir licença, Anchieta, particularmente às mulheres, assim, o salto, a coisa do salto ajuda, atrapalha, é pior, como é que é? Não tem nenhum dado científico de fato que demonstre que o salto ele vai causar uma maior problema para quem tem hérnia. De fato, ele pode, diante de uma fase aguda, né, num paciente em crise, pela própria posição, né, mais elevada, causar um maior... precisar mais da musculatura paravertebral e, obviamente, o paciente pode sentir mais desconforto. Mas, de maneira geral, não é contraindicação absoluta o paciente que tem hérnia não poder usar salto. Quem tem hérnia também é importante manter o peso, não engordar muito e tal. Essa é uma das medidas muito importantes. Essa é a medida básica, né? A gente sempre fala muito disso. O controle do peso corporal é extremamente importante porque, obviamente, minha coluna ela é pronta e preparada para aguentar uma determinada carga. Se eu sobrecarrego ela, obviamente, eu também vou ter sofrimento. Então, além do controle de peso, a atividade física é essencial e todas as outras medidas que nós falamos já. A atividade física com acompanhamento, porque no meu caso ela despertou porque eu fui fazer sozinha, né? E isso é bem perigoso. Isso é extremamente importante. Eu te pergunto extremamente pertinente. O acompanhamento com um profissional de educação física, né, com o personal trainer, isso é essencial para que você possa estar fazendo atividade física com segurança, com a postura adequada, né, sendo periodizado o treino de maneira adequada, respeitando a individualidade de cada paciente. A gente agradece muito, né, a sua participação aqui no ITN, informações preciosas, principalmente para mim, para a Anchieta, da redação É Quem Sofre com hérnia de disco. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Paula Anchieta. Muito obrigado a todos. Estamos sempre à disposição. Importante demais. Muito obrigado. Um abraço.